Bom, gente, hoje é 22 de março, né? Nosso mergulho, ainda no tema pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Nós já oramos e hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Como eu disse para vocês aqui no início, mais importante do que saber é buscar e receber. Buscar e receber o batismo com o Espírito Santo. Não confunda batismo com o Espírito Santo com batismo nas águas. Batismo nas águas não tem nada a ver com batismo no Espírito Santo. Tem pessoas que nem foram batizadas nas águas e já receberam o batismo com o Espírito Santo. E tem pessoas que foram batizadas nas águas que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, uma coisa é desconectada da outra, né? Então, o que acontece? O texto mais importante, que é o que fala sobre esse assunto, é Atos capítulo 2, do versículo 1 até o 4, que fala exatamente do dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Tinha 120 pessoas ali reunidas naquele lugar, diz a palavra. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Dia de Pentecoste é a festa. É uma festa que tem em Israel chamada Pentecostes. Pentecostes significa 50. Então, 50 dias depois da Páscoa é o Pentecoste, tá? É uma festa onde eles levavam as primícias, onde eles apresentavam ao Senhor os primeiros frutos, né, das suas colheitas e tudo mais. Então era chamado de dia de Pentecoste. E por isso que os evangélicos que que falam em línguas, que creem no batismo de falar em línguas, são chamados de pentecostais, porque cremos, né, que recebemos o Espírito Santo. Por exemplo, a igreja batista tradicional, ela não aceita o batismo com o Espírito Santo. São chamados de tradicionais, a presbiteriana, a metodista, não são menos crentes do que nós, mas vão para o mesmo céu que a gente, né? Eles não conseguem entender esse princípio, essa bênção, né? Esse dom do batismo com o Espírito Santo que Mas Deus eles deu. lá não recebem? Eles não buscam, não recebem, né? Não falam em línguas, recebem, mas ficam quietinhos, às vezes não Ah, manifesta, não entendi. incentiva as pessoas a buscar. Porque eu conheço presbiteriano que para mim é cheio de Espírito Santo, né? Não acredita que é para os dias de hoje, não acredita que Eles acham eles que acham tipo que foi assim, só para aquela ah, época, entendeu? Inclusive é um dos tópicos aqui mais para frente. Então o que acontece? Por que desprezar algo que Deus nos deu como um presente? Esse é o grande problema. Então esses homens estavam aqui reunidos nessa casa chamada cenáculo, né, 120, aí que aconteceu, ó. De repente, o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando, tá? Estavam reunidos num lugar orando. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte. Então, vai imaginando a cena. 120 pessoas ajoelhadas ali, orando, tal, todo mundo ali, Senhor, te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor Jesus, volta logo, tal. Estão ali orando, todos 120 ali, e de repente um barulho, como o som de um vento forte. Aquele vento, aquela ventania, né? E enche toda aquela casa. Aquele vento vai em todos os lugares daquela casa. Né? O 120 deve ser um lugar parecido com a igreja do Taboão lá, mais ou menos um lugar daquele tamanho ali, né? Deixa uma brechinha de fosse na janela, assim, aquele barulho de cascavel. Como se fosse isso, isso, mas bem forte, aquele vento forte. E encheu toda aquela casa. E eles viram, aí um viu em cima do outro, ó, viram o que parecia línguas de fogo. Então, imagina o formato de uma língua, né? Sabe quando o fogo lambe assim, ó, faz aquele, né, aquela chama de fogo, então chamado língua, né? Uma língua de fogo. Então eles viram em cima da cabeça de cada um sinal visível, né, de línguas de fogo. Então eles viram sobre a cabeça de cada um o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então eu imagino que eles viram as línguas andando assim pelo salão, tipo, se né? separando e parando em cima da cabeça de cada um. Então foi um sinal visível e audível que Deus deu a eles por enquanto. E aí, assim que aconteceu isso, ó,
pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, o que aconteceu aqui? Agora, o Pedro, que era galileu, que falava o hebraico male-male, né? Que falava ali o aramaico ali da região, de repente começou a falar em egípcio, começou a falar em árabe, sei lá qual língua que ele falou, né? Maria, que estava junto lá, também falou, né? Todos que estavam lá, 120, tinha homens e tinha mulheres reunidos ali. Bem provável que tinha até criança, porque eles estavam sempre juntos, né? E cada um começou a falar em outra língua. Depois eu vou falar para vocês que tem 3 tipos de línguas estranhas, tá? Essa que eles estão falando aqui é uma língua estranha para quem fala, uma língua estranha para mim. Eu não sei falar japonês, por exemplo. Então, quer dizer que Quando essa Deus me língua- usa em profecia, por exemplo, para pregar alguma profecia para Luciana, eu começo a falar em japonês. Já percebi. Eu acho que é japonês, porque parece muito com japonês. Né? Geralmente acontece isso e na sequência vem a interpretação dessa língua. Então, língua conhecida. Você fala inglês, Carlos? Então, de repente, o Espírito Santo pode pegar você e você começa a falar em inglês palavras. E por que que ele vai fazer isso? Porque tem um americano aqui, alguém que fala inglês, que é descrente, que vai ouvir o que você está falando e vai entender e vai falar: ué, eu não sabia que o Carlos falava inglês. E aí ele vai ter um sinal de que é Deus que está usando você para falar com ele. Então, essa é a língua número 1, que é chamada de língua estranha para quem fala, mas conhecida para quem ouve, o outro que ouve. Então, assim, são línguas do mundo. Línguas seculares, isso do mundo, é. Uhum, Ah, entendi. entendeu? Essa é a língua, Essa então, foi que foi o dia desse batismo, foi essa língua a língua mundana. mundana. Tanto que quando eles começaram a falar, estava tendo a festa que eu falei. Então Jerusalém estava cheio de gente, todo mundo vindo para a festa. Que eles vinham, né? Até hoje vão de todas as partes do mundo para Jerusalém para fazer o sacrifício lá no templo, que só tinha templo lá, né? Então estava cheio de egípcio, de árabe, de etíope, de romano, de sei lá de onde, grego, vinha gente de todos os lugares e estavam ali. E eles pararam na frente, escutaram aquele barulhão. Porque crente é barulhento. Amém? Vocês estão muito quietinhos. Tô brincando. Crente é barulhento. Por isso que pentecostal é chamado de barulhento. Né? Então estava aquele barulho dentro da igreja. Né? E eles pararam e ficaram escutando. Aí o egípcio olhou assim, viu um galileu, que talvez ele conhecia. Falou: olha, o Zacarias lá, o Zacarias lá tá falando em egípcio. Eu não sabia que ele falava egípcio. E o outro falou: olha lá, tá falando em latim. O outro lá está falando em latim, eu estou entendendo tudo que ele está falando. E o que eles falavam? Eles glorificavam a Deus na língua daquelas pessoas. Só que aí tem sempre o crítico, né? Aí o crítico chegou e falou: vocês estão tudo bêbado. Falou que eles estavam bêbados, está lá no texto. E aí Pedro, com a ousadia agora do Espírito, esse mesmo Pedro que fugiu lá na cruz, que negou Jesus 3 vezes e fugiu. Esse mesmo Pedro, agora cheio do Espírito Santo, enche o peito, sai para fora e fala: meus amados irmãos, são 9 horas da manhã, se eu não me engano, ou era 3 horas da tarde? Hora nona. Hora nona é que hora? 6 mais 9, 15, né? Então acho que era isso, 3 horas da tarde. Ou era 9 da manhã, gente? Era cedo, não lembro agora, eu esqueci de olhar. Era cedo, ele falou: meus amados, é hora tal, ainda é muito cedo, não tem ninguém bêbado aqui. O que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel disse, que Deus derramaria do Espírito. E ali Pedro traz uma pregação linda, enorme. Vocês podem ler lá. Pedro vai contar toda a pregação, Atos capítulo 2, na sequência aqui. Logo no versículo 5, 6, você vai continuar, você vai vendo lá. E ali eles creem em Jesus através da pregação. 3.000 pessoas. Nessa primeira pregação, agora cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas disseram, alguém representando eles falou: e agora, Pedro, o que a gente faz? Ele falou assim: arrependam-se dos seus pecados e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e vocês vão receber o Espírito Santo também. E ali 3.000 pessoas foram batizadas. E a igreja começou. 9 da manhã, né? Isso. Então às 9 da manhã
Era cedo e eles, né, ainda tirando uma chacota, né, dizendo, esse povo aí tá tudo bêbado. Então, assim aconteceu o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que é uma festa. E por isso nós somos chamados de pentecostais, porque nós cremos no falar em línguas, né, conforme aconteceu aqui. O que aconteceu? O batismo do Espírito Santo foi um evento real. O que aconteceu? Nós vemos que ele trouxe ousadia aos apóstolos, tanto que Pedro pregou com muita ousadia. Então, o Espírito Santo na tua vida, para que serve? Para que o Espírito Santo te capacita? Para você ter coragem, para você ter sabedoria, para você ter unção. Unção é exatamente isso. Unção significa capacitação. É o Espírito Santo que capacita o crente através do poder dele em nós. Foi cumprimento de Joel 2, do 28 ao 30, que está lá no Antigo Testamento. Né? Séculos antes, Joel, o profeta, disse, né? E o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Nós vamos ler já o texto certinho. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, né? Haverá ali então o manifestar do Espírito e será sobre todos. Porque antes, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele só vinha sobre um escolhido. Vinha sobre um rei, vinha sobre um profeta, vinha sobre uma pessoa que era chamada de juiz. E aquela pessoa capacitada pelo Espírito, ela executava uma obra e pronto, o Espírito Santo ia embora. Então ele não vinha e ficava. O profeta Joel recebeu de Deus a revelação de que haveria um dia em que o Espírito Santo viria à terra e não voltaria mais. E viria sobre todas as pessoas, e não somente aos judeus. Essa é a grande revelação. Né? O Espírito Santo veio sobre toda a terra. Todo aquele que crê em Jesus, judeu, gentio, né? Todos receberam. Então, na pregação, ele disse lá em Atos 2, 38 e 39. Eu quero que vocês abram esse texto aí. Atos 2, 38 e 39. E alguém levanta e lê bem alto aí. Quem pode ler bem alto? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês. Certinho. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Cristo Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quando o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então você vê, tem 3 níveis de pessoas que ele fala aí que vai receber o Espírito Santo. Para vocês, para os seus filhos e para todos que o Senhor Jesus chamar. Ou seja, perto, o mais próximo e o mais distante. Ou seja, chegou até nós. Né? O Espírito Santo é para todos, não foi uma coisa. Por isso que eu creio mais na doutrina pentecostal mesmo, de ser pentecostal, justamente por esse texto. Porque ele está falando nesse texto que o dom do Espírito Santo não foi uma coisa que ficou lá naquele dia e acabou. Ou foi só para os dias do começo da igreja. Não tem nenhum texto da Bíblia que fala que era por um tempo limitado. É para sempre. Por isso que o Espírito Santo é para sempre. E como eu tenho experiência com o Espírito Santo, para mim fica fácil dizer para vocês que eu creio e que é impossível não existir. Porque isso para mim é um fato, é algo real. Eu não tenho dúvida do batismo com o Espírito Santo desde o dia que eu fui batizado, em 1996. Quando o Senhor desceu sobre a minha vida ali, e nunca mais saiu. Né? Então eu tenho certeza absoluta que vocês podem buscar. Mas cada um precisa ter a sua experiência.
Vocês precisam ter assim como eu tive. Enquanto eu não tinha recebido, eu estava buscando, acreditando no que o meu pastor falava. Existe o Espírito Santo, busque o Espírito Santo. O Espírito Santo é real, ele vai te ajudar, ele vai te capacitar. Eu tenho certeza que é por isso que eu estou de pé até hoje, porque o Espírito Santo é que tem me ajudado. Então foi dito que é para todos nós, tá bom? E o último ali, diferente do Antigo Testamento, né? Agora, no Novo Testamento é sobre toda a carne. Eu já falei que antes era só sobre uma outra pessoa, agora é sobre todas as pessoas. Claro, né, gente? Não precisa ficar repetindo isso, né? O Espírito Santo vai vir em quem? Vai vir em quem crê em Jesus. O próprio Pedro falou aí. A todos que creem em Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem para te fortalecer, te capacitar. Para essas pessoas. Não vai vir sobre uma pessoa que está andando na rua ali do nada, né? A pessoa nem conhece Jesus, de repente ela sai falando em língua estranha. Né? Isso não existe, né? A pessoa vai receber se ela está no Senhor. João Batista falou que o Espírito Santo viria. Lucas 3,16 diz: João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João veio antes de Jesus 6 meses. Isabel, a mãe dele, engravidou antes de Maria, 6 meses antes. Então João veio antes de Jesus. Eles eram primos, né? Mas João não sabia que Jesus, o primo dele, era o Messias. Ele ficou sabendo no dia em que Jesus apareceu para ser batizado. Porque Deus falou, quando você vê o Espírito Santo vindo sobre essa pessoa em forma de uma pomba, você vai saber que esse é o Messias. E ele viu Jesus chegando e disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele falou para as pessoas, eu batizo vocês com água, mas virá um depois de mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Agora, sobre o fogo, eu quero botar uma pitadinha aqui, né? Um detalhe sobre o fogo. Às vezes a gente, por ignorância, né? Ignorância não é xingamento, tá, gente? Ignorância é ignorar algo, é não saber alguma coisa, tá bom? Quando a gente fala, sou ignorante de tal assunto, você não é burro, não. Né? É porque a gente não sabe, tá bom? Isso que significa a palavra ignorante. Então, às vezes, por ignorância, a gente fala assim, Senhor, me batiza com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Talvez até porque no dia de Pentecostes, né, há línguas de fogo caídas sobre as pessoas. Então, é o fogo. Não. O fogo está no versículo 17, que é o próximo aqui, ó, na sequência. Por isso que eu falo para vocês, leiam o contexto bíblico, para a gente não errar. O 17 fala quem é essa pessoa que vai vir depois de João Batista, que é Jesus. Ele fala, ele é essa pessoa que vem depois de mim, traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira. Você sabe o que é eira? Eira é uma plantação, né? O lugar onde está ali a plantação. Só podia ser o seu canteiro ali de plantação. Uma horta, né? Tipo uma horta, né? Só que a fim de limpar a sua eira, juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Então Jesus batiza os seus crentes com o Espírito Santo e joga para o inferno todos aqueles que não são dele. Está escrito aqui, ó. Queimará a palha com fogo. Você tem o trigo e você tem a palha. Qual que é o útil aqui? Não é o trigo? A palha eles queimavam. E aqui é essa simbologia que ele faz. O salvo recebe o Espírito Santo. O não salvo, ele é queimado no fogo. Então aqui está falando de salvação. Tá? Então não confunda. Você peça para ser batizado com o Espírito Santo. O fogo deixa para o ímpio. Que o fogo é para queimar no inferno. Não está claro isso aqui? Queimará, quer ver o versículo anterior de novo? Olha lá, ó. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? São duas coisas, né? E aqui ele fala que queimará a palha com fogo. Claro, pode ter alguma interpretação que está falando aqui, né? Poxa vida, mas os batizará. Então, é as duas coisas para a mesma pessoa. Eu não vou entrar nesse tópico, né, nessa polêmica.
Eu prefiro pedir o Espírito Santo só. Pede o Espírito Santo. Deixa que você Deixa que decide do fogo, se ele quiser dar um foguinho em você, fazer que nem é com ele. É, Elias, Elias né? Quando caiu fogo, né? Então, você viu, o fogo que caiu ali não foi bom, né? Matou todo mundo, né? Então, deixa pra- então, agora, a gente sentir aquele calor, né? Isso é o fogo do Espírito, quando fala, é aquele calor que a gente sente. Né? Tem gente que ainda não falou em línguas, mas sente um fogo dentro de si, assim, um calor, assim, entende? Isso não é errado e é ótimo, é gostoso isso. Não está acontecendo isso, está pertinho de você começar a enrolar a língua, né? Está pertinho, né, de você fazer isso. Nós vamos falar já já sobre essa questão de falar em línguas ou não falar em línguas. Bom, falei já de João, né? Jesus também falou. João 14, 15, 17. Jesus fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então aqui o Senhor Jesus fala que o Espírito Santo vem e vai habitar dentro de nós, estaremos para sempre com ele. O mundo não pode recebê-lo. Foi o exemplo que eu dei agora mesmo. Notou aí? João 14, do 15 ao 17. Aí, Atos 1, né? Jesus fala também, né? João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vamos abrir Atos 1 e ver o contexto aí do 1 até o 4. Quem escreveu Atos foi, não está ali na tela não, é Atos capítulo 1, versículo 1. Show? Aqui é Lucas falando, que foi ele que escreveu Atos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, a ordem de Jesus: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, qual é o contexto aqui? Primeiro, são os seguidores de Jesus. Né? Segundo, ele falou: não saia de Jerusalém. Ele deu uma ordem para eles: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Quando que isso aconteceu? Aqui falou que durante 40 dias Jesus ficou caminhando aqui na terra, depois que ele morreu e ressuscitou, está aqui o texto que comprova isso. Por 40 dias ele ficou visitando os apóstolos, várias pessoas, e falando a respeito do reino de Deus. Dos 12, daqueles 2 do caminho de Emaús, para Maria Madalena, para as Marias, né, que foram lá no sepulcro, e visitou os 11, né, porque um tinha suicidado, né, visitou os 11, pelo menos umas 3 vezes está marcado, onde Tomé fala: só vou crer se eu enfiar o dedo na ferida dele. Depois ele aparece no outro domingo: põe o dedo aqui, Tomé. Aí, então ele apareceu várias vezes durante 40 dias. E aí ele foi para o céu, nesse 40º dia. E o dia de Pentecostes faltava 10 dias. Então eles esperaram por 10 dias para serem batizados no Espírito Santo. Aí eu fico pensando, né? Por que não foi na hora? Por que Jesus não fez assim, ó? Estou subindo ao céu, receba aí e vai embora. Não, ele não fez dessa forma. Ele foi, deu uma ordem para eles. Eles ficaram lá. Diz lá em Coríntios que nesse dia que Jesus subiu ao céu, tinha 500 pessoas que viram ele subir ao céu. 500. Só que no dia de Pentecostes só tinha 120.
Então isso mostra que 380 pessoas desistiram, não estavam mais orando. Então qual que é, para mim, o segredo? Muitas pessoas param de buscar o Espírito Santo. Você não pode desistir. Por isso que eu acredito que o Senhor deu esses 10 dias, que é uma prova. Cada um tem a sua prova. Primeiro, tem que estar em Jerusalém. Quem não estava lá no cenáculo, né, junto com os 120 lá, não recebeu, pelo menos naquele momento, o Espírito Santo. Talvez tenha recebido depois, quando ficou sabendo, aí correu atrás, né? Mas obedecer, Jesus falou: se você me ama, você obedecerá aos meus mandamentos, e eu enviarei o Espírito Santo para estar dentro de você, né? Então essas pessoas 120 obedeceram e receberam ali o Espírito Santo. Então tem um período de busca. A Luciana demorou 1 ano para ser batizada com o Espírito Santo. Eu demorei uns 3 meses para ser batizado com o Espírito Santo. Não sou melhor do que ela em nada. Ela tinha alguns receios, né? Mas ela teve o período de busca dela, nunca parou de buscar. Então não pare de buscar. Tem alguns profetas, alguns pastores, que ele tem o dom de avivalista, que chama, né? Então ele, de alguma maneira, ele é usado pelo Espírito Santo. Você vai ver isso lá em Atos 19, você vai ver isso em Atos 10, que algumas pessoas são usadas por Deus para facilitar isso. Impõe a mão sobre a pessoa e a pessoa começa a falar em línguas estranhas. Queria muito ter esse dom, mas não tenho, né? Mas ninguém pôs a mão na minha cabeça para eu receber o Espírito Santo e falar em línguas. Eu estava na porta da igreja, ali, como se fosse ali, né? E o pastor estava pregando lá longe, e eu recebi o batismo do Espírito Santo sozinho lá na porta, né? Então não necessariamente precisa acontecer, mas existe esse dom de algumas pessoas que elas vêm e põem. A Luciana, inclusive, ela foi aqui aqui no centro do São Judas, numa igreja, Assembleia de Deus ali, e ela tinha um pastor lá pregando a respeito do batismo com o Espírito Santo, e ele tinha até um livrinho, né, com um estudo parecido com esse, ensinando e tal, e naquele dia ele estava pregando, e quando ele foi orar por ela, ele falou: você já é batizada com o Espírito Santo, você só está com medo de falar. Então, acontece isso também. Você quer falar, ou você fala: não, mas isso é da minha carne, isso sou eu, isso não é o Espírito Santo. Vou te dizer uma coisa, fale. Mas dá para controlar? Sim, é controlado. O Espírito Santo sempre é controlado. Por isso que ele tá falando que, tipo assim, como ela achava que eram coisas da mente, Isso. então ela não falava. Não falava isso. Né? Isso demorou tanto. Ela ficou com receio, sabe, de estar fazendo uma coisa errada. Tipo, não, será que eu não estou imitando alguém? Entendeu? Então eu te dou um conselho. Quando você estiver orando e você sentir uma palavra, fale aquela palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo não vai ficar ofendido. Pelo contrário, ele está querendo que você fale. Ele quer te ajudar a você ficar mais forte. Então comece a falar, se você sentiu aquela vontade. Não é do diabo. O diabo não quer que você fale língua estranha, eu te garanto. Não é. É o Espírito Santo querendo te usar. Então, deixa o Senhor te usar. Então, entenderam essa questão do tempo de busca? Esses 10 dias? Para mim é essa simbologia. Há um período de busca de cada um. Cada um tem que buscar para receber o Espírito Santo no seu tempo. Tem dúvida, Carlos? Não? Não? Pensei que você tinha levantado a mão. Então, quando que acontece, né? Ele fala: fiquem e esperem. Vocês vão receber poder para testemunhar. E o batismo com o Espírito Santo é para todos. Está lá em Atos 1, do 4 ao 8. Então Jesus está falando: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para quê? E vocês serão minhas testemunhas. Então, o poder que o Espírito Santo te dá não é para você ficar mais bonito na foto, para você parecer mais espiritual na igreja. Não, é para você ter coragem de falar de Jesus para as outras pessoas. É para essa finalidade que o Espírito Santo vem sobre nós. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Também vai indo do mais perto e do mais longe. Ou seja, o Espírito Santo vai levar você a pregar aonde você estiver. E você vai ter ousadia no Espírito para fazer isso. E ele fala também lá que o batismo com o Espírito Santo é para todas as pessoas. Não tem pessoas especiais que recebem, outras que não recebem. Todos recebem.
Muito maravilhoso, né? É muito, muito maravilhoso. O, o, o grande, a grande importância, né, do batismo com o Espírito Santo é como você aprende a usar uma ferramenta, você sabe usar alguma coisa, você está capacitado para andar de bicicleta, para dirigir uma moto, um carro, você já sabe fazer aquilo. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele nos ajuda a entender a Bíblia, ele nos ajuda a ter coragem para falar do Evangelho para as pessoas, ele te ajuda a você batalhar espiritualmente contra os demônios, porque ele te dá discernimento de espíritos, começa a enxergar o mundo espiritual, entendeu? E saber o que fazer com isso. Então, o Espírito Santo é um capacitador na nossa vida. Por isso é tão importante, né? E por isso que a igreja está tão fraca, porque nós temos muito crente no Brasil, mas poucos que conhecem o Espírito Santo, que tem um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo. E acaba ficando normal, fica só mais uma religião. E eu sempre falo, religião não salva ninguém. Se eu apenas tiver uma religião, mas se eu não tiver envolvido com o Evangelho, gente, é você entender que você morreu para o mundo e que você agora só tem um propósito na vida: esperar Jesus voltar para te levar para o céu, ou você morrer e ir para o céu. As coisas dessa vida perderam o valor. Se nós não entendermos isso, nós vamos apenas ter uma religião. Eu vou para a igreja, alivio minha consciência religiosa, de que eu não vou mais para o inferno, e continuo vivendo a minha vida do jeito que eu quero. Isso é religião. O Senhor Jesus não te chamou para isso. O Senhor Jesus te chamou para você ser uma pessoa transformada e transformadora. As pessoas em volta de você vão ser transformadas e você também vai ser transformado por dentro. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Amém? Amém. Continuando. Aos gentios recebendo o batismo. Atos 11, 15 ao 16. É algo tremendo. Nós vamos ter dois exemplos aqui. Esse aqui é Pedro pregando na casa de Cornélio. Não é o Nélio da Cleusa, é o Cornélio, né? Na casa do Cornélio, ele era um homem piedoso e ele era gentio, ele não era judeu. E lá na cidade dele, um anjo aparece para ele e fala: manda chamar Pedro lá na rua chamada, lá num terraço na casa do Simão. E ele manda lá os soldados dele chamar. O Espírito Santo revela para Pedro lá que ele podia ir, né? Tem aquela coisa do lençol com os bichos dentro e tal, né? Não vou resumir. E Pedro vai. Quando Pedro chega lá, entra na casa dos gentios, todo preocupado, porque Pedro ainda não tinha entendido, apesar de Jesus ter dado tanto exemplo, Pedro não tinha entendido que o evangelho veio para todo mundo, não veio só para os judeus. Ele podia entrar na casa de um gentio e pregar o evangelho, não precisava ser judeu. Então ele foi todo preocupado. E ele entrou lá e começou a falar sobre o evangelho. Quem era Jesus, né? Contando lá desde Moisés, tal. Jesus, o Messias, veio, morreu na cruz, ressuscitou. E ele fala aqui, ó: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Você vê que ele para no Espírito Santo aqui, né? Com o Espírito, não botou o fogo aqui não, né? João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então ele lembrou que o Espírito Santo viria para todas as pessoas e aqueles gentios. Vocês entendem o que é gentio, né? Todo aquele que não é judeu é chamado gentio. Você é judeu ou não? Você nasceu lá em Israel? Então você é gentio, assim como eu, tá bom? Hã? Baiano. É o baianel, né? Eu sou goianel. Vamos lá. Então, o Espírito Santo veio sobre os gentios. Bom, o batismo com o Espírito Santo, né? O movimento pentecostal começou lá em 1901. Um movimento novo, né? Porque, na verdade, começou em Atos capítulo 2. Né? 50 dias depois que Jesus morreu na cruz. Renovação, né? A renovação veio em 1901. Né? Teve várias renovações durante todo esse período. Qual que é o problema? A igreja, ela aviva, fica aquela bênção e tal. Aí parece que as pessoas se acostumam, parar de buscar. Aí a igreja esfria e vira uma religião.
Aí fica décadas, séculos, só religião. As pessoas indo lá com medo de ir para o inferno, né? Aí um padre, um pastor lá, né, recebendo lá para poder manter a igreja funcionando, mas morta, uma igreja morta, não tem mais poder. Aí, de repente, as pessoas começam a buscar e aí o Espírito Santo volta. Então, no ano de 1900, por ali, começou a ter uma busca novamente, é chamado de movimento pentecostal. E, principalmente, lá nos Estados Unidos, uma reunião que era chamada das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus. Por isso nós temos a igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, que ela vem de lá, dos Estados Unidos. Então, os escoceses Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles participavam da Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos e o Espírito Santo falou para eles, Belém. E aí eles foram procurar no mapa e viram que Belém era aqui no Brasil, Belém do Pará. E eles entenderam que era para vir para cá. Já tinha igreja aqui. Tinha igreja batista, por exemplo, lá, presbiteriana, lá em Manaus, lá em Belém. E eles foram lá todo animado, né, para pedir ajuda, né, para os irmãos. E os irmãos deram chega para lá neles, né, porque eles eram pentecostais. Não aceitaram. Mas o Espírito Santo estava na frente desse negócio e eles começaram ali a pregar. E nós vemos, né, o que aconteceu, né? A Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do Brasil, né? Mais de 100 anos de idade ela tem. Com isso veio também a congregação cristã, naquela época, né? Aí depois, em 1950, por aí, teve um outro avivamento. Aí você teve o Brasil para Cristo sendo levantada, né? E outras igrejas também, mas no movimento pentecostal também, tá? Vamos lá. Então, as igrejas pentecostais tem 3 linhas aqui. Tá? Primeiro, todos os dons do Espírito Santo mencionados no Novo Testamento continuam operantes hoje. O segundo, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder que vem após a conversão e deve ser buscado pelos crentes hoje. Quando ocorre o batismo no Espírito Santo, as pessoas falam em línguas como sinal de que receberam essa experiência. Então você tem aqui 3 pensamentos. O sinal de que você recebeu é quando você fala em línguas estranhas. Então eu tenho uma certa dúvida nessa questão de que se isso realmente é uma verdade, que é obrigatório que a pessoa fale em línguas estranhas quando ela recebe. Você vai encontrar na Bíblia muitos textos que a pessoa recebe o Espírito Santo e fala em língua estranha. Parece que sempre que acontece a pessoa fala em língua estranha. Por isso tem esse pensamento. Mas a gente tem que olhar que tem pessoas que são muito cheias do Espírito Santo. Você vê a pessoa sendo usada por Deus, que só pode ser pelo Espírito Santo, e ela não fala em línguas estranhas. Tem pastores muito abençoados. Quem já ouviu aqui, por exemplo, Hernandes Dias Lopes? É um pastor abençoado. Você pode seguir ele que você não vai errar. Ele não fala em língua estranha. Ele é um senhor grisalho já hoje. Ele não fala. Mas aquele homem para mim é pentecostal. Ele prega com a ousadia do Espírito Santo. Ele tem a revelação na palavra. E são muitas décadas de crente, né? E você vê que ele mantém a mesma. Você vê outro homem, Augusto Nicodemos, presbiteriano. Não, presbiteriano, tradicionalzão. Para mim, aquele homem é cheio de Espírito Santo. Entendeu? Um homem piedoso, conhecedor da palavra, você percebe fruto na vida dele. Né? Então, eu vou dizer que esses homens não são batizados com o Espírito Santo? Eu não, de jeito nenhum. Eles podem não falar em língua, só isso. Mas a grande questão é, muitos textos da Bíblia que falam sobre o batismo com o Espírito Santo vêm junto com falar em línguas. E tem texto que nós vamos ler já já, que fala que o falar em línguas estranhas, ele é para a sua edificação. Então, ele é importante para nosso alimento, para a gente estar fortalecido. Falou uma vez que é como se fosse uma bateria, né? Isso, exatamente. Forte, né? Ele te recarrega, ele te fortalece. Então, quando você fala em línguas estranhas, você tem que falar sozinho, inclusive, né? Soltar uma língua estranha, uma outra assim, no meio de uma pregação, não tem problema. O problema é se eu ficar aqui meia hora falando língua estranha para vocês, né? Aí não faz sentido. Isso é errado, é antibíblico. E Paulo fala, né? Prefere que você profetize
Aham. do que você falar em língua estranha. Por quê? Explica. Porque profetizar, você está levando uma mensagem para quem ouve. Isso. E língua estranha, é E a só para pessoa você. que ouve Não vai não entende entender nada. E não vai ser edificado, né? Então você percebe que a língua estranha é só para você. E ela é importante para você ser fortalecido. Então quando eu estou orando no meu devocional sozinho lá com Deus, lá no meu secreto, eu oro em português e oro em línguas estranhas também. Naquele momento que eu estou orando, estou só eu e Deus ali. Ninguém precisa entender nada, nem eu estou entendendo o que eu estou falando. Então, o que está acontecendo? Ao falar naquelas línguas, eu estou me fortalecendo. Tá? Então, eu acredito muito que é um sinal, sim, de recebimento do Espírito Santo, mas eu não posso colocar Deus e o Espírito Santo numa caixinha e dizer, Deus só faz desse jeito. Deus só trabalha desse jeito. Não pode fazer isso. Amém? Nunca faça isso, tá bom? Se a Bíblia não fala, não coloca Deus numa caixinha. A gente não pode fazer isso. Importante saber que o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com salvação. Então, ele não veio para a salvação. O batismo é para quem é salvo. A pessoa é salva, ela recebe o batismo com o Espírito Santo, mas ele não é para a salvação. Ele é uma experiência adicional. Né? Atos 19, versículo 2, o apóstolo Paulo está falando ali com algumas pessoas, ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então já eram pessoas convertidas, já pregavam o Evangelho, já tinha uma igreja formada, mas eles não tinham o Espírito Santo. E aí o que o Paulo fez? Batizou eles, pôs as mãos e eles começaram a falar em outras línguas. Então, você vai ver Paulo Atos. é um desses. Paulo é um desses que põe as mãos. Você vai ver em Atos capítulo 8 que Pedro ia pregando o evangelho, ia botando as mãos, as pessoas iam falando em línguas. E um mágico que se converteu, chamado Simão, né? Simão, acho que é Simão Barjonas, uma coisa assim, Bar Jesus. Ele achou tão interessante aquilo que ele falou para Pedro, Pedro, vende para mim esse dom. Quanto custa? Eu quero comprar o dom, que eu vou pôr a mão na cabeça da pessoa, a pessoa vai ser batizada. E Pedro deu uma nele, falou, você está em fel de amargura e em pecado. Você acha que o dom do Espírito Santo pode ser comprado com dinheiro? Né? Você está completamente enganado, né? E aí, Pedro era um desses, que tinha também o dom de impor as mãos. Talvez tivesse, mas na Bíblia não tem nenhum texto que relata isso. Não tem nenhum. Dos outros, né? Só relata de Pedro e de Paulo, que impuseram as mãos e as pessoas... Pedro nem pôs as mãos. Ah, não, pôs as mãos. Em Atos 8 ele punha as mãos. Atos 10 ele só falou. Ele estava pregando o evangelho e aí a casa inteira foi batizada com o Espírito Santo. Atos 19, o apóstolo Paulo pôs as mãos e eles foram batizados. Atos 8, Pedro punha as mãos e as pessoas eram batizadas. Então existe esse dom da pessoa colocar a mão e outra pessoa receber o Espírito Santo. Outra coisa. Quem é batizado com o Espírito Santo não é porque merece, não. Porque a Bíblia fala, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3, 9 e 10. Qual que é a verdade? Ninguém merece. Essa que é a verdade. O Espírito Santo vem porque o Senhor é bom. Porque o Pai é bom e Ele quer nos fortalecer, nos capacitar. Então não é por merecimento. Mas se a gente estiver com a vida errada, ele não vem, né? A vida torta é difícil, né? Se tiver com a vida torta, né? Não entra, né? Mas não é por merecimento, porque ninguém nunca vai estar perfeito, concorda? Você não está muito perfeito, não. Não, mas buscando, né? Isso, isso. O que é muita falha, Deus? É a pessoa que ela vive no pecado, na verdade. Para ela, tanto faz. Ela vive, ela vê pornografia, ela fala palavrão, ela vive nos botecos, ela fala mal dos outros e vem para a igreja. E aí, será que essa pessoa teve uma mudança no seu interior? Parece que não, né? Então, não teve mudança de vida. Não quer dizer que quando a pessoa vem para a igreja, ela já
começa a ficar perfeita. Ela vai lutar contra o pecado. Ela já não gosta mais daquilo. Ela dá umas escorregadas, né? Daqui a pouco, ela tinha o costume de fazer fofoca, por exemplo. Aí ela se converteu mesmo, está buscando a Deus. De repente, quando ela percebe, ela está conversando com alguém falando mal do vizinho. Não, meu Deus, eu não posso fazer isso. A pessoa já cai em si, não, está errado isso, entendeu? E ela vai mudando aos poucos. Joel 2, 28 e 29, né? É a promessa que está lá no Antigo Testamento. Então, para quem que é o Espírito Santo? Deus falou, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Então, esse entre parênteses aí não está na Bíblia, tá? Só para eu lembrar o que eu tenho que falar. Então, o Espírito vem sobre todos os povos. Então, o mundo todo pode receber o Espírito Santo. Não é mais só sobre os judeus. O mundo todo. Segundo, os seus filhos, suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Ou seja, qualquer idade pode receber o Espírito Santo. Então, o meu netinho lá, o Valentim, a Vitória, né? Eu e o Luiz Cláudio somos mais velhos aqui, né? Todos podemos receber, não importa a idade. Velho, novo, criança. João Batista foi cheio do Espírito Santo na barriga de Isabel, né? Desde o ventre. Então, não tem idade. Então, para todos os povos... Ali no caso de João Batista, foi o Senhor que batizou ele naquele momento que Maria encostou. Maria chegou perto de Isabel. Jesus na barriga, né? Isso. Já ali, Um feto já estava batizando ali. Tinha ali pouco tempo, né? Isabel sentiu na hora do menino. Sim. E ela também, né? Ela também foi cheia do Espírito Santo, os dois, né? Foi uma palavra Eu vou te dar uma dica. Fica perto de gente cheia do Espírito Santo, né? Como foi Isabel e João. João foi cheio, Isabel também foi cheia, né? E por terceiro, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então você vê, qualquer classe social pode receber. Então não tem, lógico, né? Isso aí para nós hoje é normal, né? Mas precisou estar escrito na Bíblia, né? Para a gente saber, né? Que Deus não faz acepção de pessoas. Então, escravo, patrão, empregado, não interessa. Todos podem receber. Vamos lá, gente. Estamos chegando no fim aqui. Nós vamos falar então o que é o batismo com o Espírito Santo. Sobre falar em línguas. Essa palavra aí, ó. Glossolalia. Glossolalia é o estudo do falar em línguas. Tá? Tem 3 linhas de pensamento. A primeira, falar em outras línguas não é evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, esse é o primeiro pensamento que fala. Não. É só falar em línguas não quer dizer nada. Segundo pensamento, o batismo com o Espírito Santo às vezes é evidenciado pelo falar em novas línguas, que foi o que eu falei agora mesmo para vocês. Eu não acredito que é às vezes. Eu acredito que é na maioria das vezes a pessoa fala, mas às vezes a pessoa não fala. Essa é a minha opinião. E por fim, o batismo com o Espírito Santo é sempre acompanhado pela evidência inicial do falar em outras línguas. Eu vou explicar. Esse pensamento C aqui é o da Assembleia de Deus. Você só é batizado com o Espírito Santo se você falar em línguas. Então, é o sinal. É assim que a Assembleia de Deus pensa, as igrejas pentecostais, na sua maioria, pensam. O B, né, que a Val perguntou, às vezes a pessoa fala em língua, às vezes não fala. Então, por exemplo, tem 10 pessoas aqui. O Espírito Santo veio sobre as 10. Aí digamos que 6 falaram em línguas e 4 não falaram em línguas. Mas todos os 10 foram batizados no Espírito Santo. Então, às vezes fala, às vezes não fala. Quando a pessoa é batizada, ele quer dizer assim, ó, vocês 2 foram batizados agora. Só que esse batismo, às vezes pode ser que você falou em línguas e ele não falou em línguas, mas os 2 foram batizados. É isso que quer dizer. Tá bom? Batismo é uma vez só. Você foi batizado com o Espírito Santo. Como que eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo? Tem esses 3 pensamentos, né? Não precisa falar em língua de jeito nenhum. Não tem nada a ver. É o primeiro pensamento. O segundo pensamento é,
pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Tem algumas pessoas que quando são batizadas falam em línguas. Tem outras pessoas que quando são batizadas não falam em línguas. Esse é o segundo pensamento. E o terceiro pensamento é, não, a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ela tem que falar em línguas, senão ela não foi batizada. Entendeu? Então, essa última você falou que é a da... É o que as igrejas pentecostais mais aceitam. Eu sou da segunda com uma modificaçãozinha. Eu acredito que na maioria das vezes, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas. Mas pode acontecer de, às vezes, não falar em línguas. Como você deu o exemplo de Nicodemos, Hernandes Villalobos, John Piper também, grande pregador. Ele fala, ele é pentecostal. Busquei tanto falar em línguas, pedi a Deus e tal, mas nunca consegui falar. Para mim, aquele homem é cheio do Espírito Santo. Não tenho dúvida. Tá bom? Então, isso aqui o batismo com o Espírito Santo é uma ferramenta para o crente, gente. Isso não tem a ver com a salvação, não tem a ver com nada disso. É uma ferramenta para você ficar mais forte. Ô Lucas, vai lá e tira aquele parafuso para mim sem chave de fenda. É fácil? Mas você vai conseguir. Com esforço você vai conseguir. Né? Você vai pegar um outro negócio, adaptação, você vai dar um jeitinho, não vai? Hã? Ou você dá um jeito, né? Mas não era mais fácil se tivesse a ferramenta certa? É assim, o Espírito Santo é a ferramenta certa na nossa vida. Para você conseguir fazer as coisas com mais qualidade, mais precisão, perfeição. É isso. É para isso, tá bom? Então, como eu falei, tem 3 tipos de línguas estranhas. A primeira eu já falei para vocês, Atos 2, 6 a 11, que eles começaram a falar em egípcio, em árabe, em latim, nas línguas das pessoas que estavam perto, tá? Línguas conhecidas. Atos 2, do 6 ao 11, tem a prova lá. Outra língua, 1 Coríntios 14, 2 e Romanos 8, 26. Esse é o línguas estranhas que a gente fala aqui, que é o que geralmente acontece quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Né? Alguém abre aí Romanos 8, 26? Eu vou abrir aqui 1 Coríntios 14, 2. Isso aí. Então, quando você ora em línguas, é o Espírito Santo que está orando por você, com gemidos que não podem ser expressos, que não dá para compreender. Língua estranha. Então, no momento que você está orando em português, você sabe o que você está falando, mas às vezes você começa a orar em língua estranha ali. Você não sabe o que você está falando, mas o Espírito sabe. E o Espírito ora bem. E aí vem na sequência, né, que eu não li, mas está na sequência aí, e aí fala assim, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu decreto. O que quer dizer isso? Quando você ora em línguas estranhas, pode confiar que o Espírito Santo está orando direitinho e tudo que acontecer na tua vida vai cooperar para o seu bem. A vontade de Deus. Entendeu? Então, quando a gente ora em língua estranha, você vai estar orando e confiando. Você nem sabe o que você está falando. De repente você está falando, Senhor, eu preciso ficar doente. Porque eu estou muito soberbo. Eu estou achando que eu sou melhor do que todo mundo. Senhor, eu aceito agora ficar doente. Nossa, que exemplo forte que eu usei aqui, né? Senhor, eu tenho muito dinheiro. Eu estou muito bem na minha vida financeira, Senhor. Estou precisando ficar desempregado. Para que eu possa, né, ser mais humilde. Né? O Espírito Santo, de repente, está orando aquilo ali. Pronto, ninguém mais vai querer falar, ser batizado aqui, né? Espírito Santo agora. Hã? Já pensou? Não, mas é bênção. Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele vai orar bem. Né? Mas ele nunca vai te dar uma prova maior do que você pode suportar. Fique tranquilo. Provavelmente ele vai chegar, pai, ajuda mas aqui teu fala, filho. né, Ele está com versículo dificuldade. seguinte fala, intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, Isso. assim, né, ele está sabendo o que está falando. Está sabendo, né? Essa é a vontade. Ou seja, a melhor oração que tem é a oração que é a vontade de Deus. E ele está orando essa oração. Ó, Coríntios 14, 2 fala assim, ó. Quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Então, essa é a segunda língua, a língua estranha, em mistério, né? É mistério.
né? Então você fala em mistério, né? Então quando você está falando em mistérios, né? Ninguém te entende, né? Hã? Ni- Os crentes é mistério, né? Então, oi? Fala que tá doido. Então. Quando eu ia na igreja e não era crente, eu achava esquisito, né? Eu fui logo na Assembleia de Deus, logo no começo, né? Porque é a igreja da minha mãe. E aí tava tudo legal, né? Dos hinos da harpa, né? Fazia a leitura do salmo. Aí vamos orar, o pastor falava. Aí todo mundo começava a orar em língua estranha, aquele barulhão da igreja. E blá, 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 blá. Eu ficava assim, meu Deus, que povo doido, A que eu gente. fui foi Que na. negócio é esse aqui, né? A que eu Mas por quê, né? Porque Não, porque eles gritam. não é correto, sabia? A gente falar em língua estranha no culto, todo mundo falando, é o que tá falando aqui, ó. Não é para fazer, é para orar em língua estranha individualmente. Quando você ora em língua estranha, o que não é crente, acontece o que aconteceu comigo, que ele falou, as pessoas criticam, falam, esse povo é tudo doido, o que esse povo tá gritando aí, né? Ele não tá entendendo nada, não tá edificando, É estranho. é estranho, né? Então, língua estranha é para ser falado no particular, Tem muitos levam até com sarcasmo, né? ainda tira... É. Né? Que nem tem muitos na internet que. Isso. Né? E isso é perigoso, né? Porque a Bíblia fala que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então a pessoa fica criticando. Igual. Qual que é o grande problema hoje em dia? A intimidade da igreja foi para a internet. Isso está muito errado. Está muito errado. É a mesma coisa que botar uma câmera lá no seu quarto, você e seu marido, sua esposa. É o que tem feito com a igreja. Momento íntimo da igreja, em que o Espírito Santo toma aquela igreja e acontece de um dançar de um jeito diferente aqui, outro pular dali. Isso é algo particular, não deveria jamais ser publicado isso na internet. Entendeu? Tá errado. Aí eles colocam no TikTok, tipo assim, como música mundana. Tipo assim, às vezes tá aquela pessoa que tá No mover, né? ali, e aí vai lá e coloca uma música É. do mundo em cima daquilo, entendeu? E aí Uhum. fala lá na igreja de fulano de tal, é assim, não sei o Aí quê. bagunça, né? Ou seja, tá levando as pessoas até a blasfemarem. Né? Isso é muito errado, né? A manifestação do Espírito Santo, gente, não pode ser julgada. Teve um dia que eu estava lá na igreja do Taboão, estava lá na primeira fileira ainda, quando ainda era no salão antigo ali do lado, né? E tava aquele momento do louvor, tava gostoso, tal, mas eu tava ali orando, normal ali, né, no meu lugar ali, em adoração, estava sentindo a presença de Deus. E de repente o irmão Juarez, né, vocês conhecem o Juarez, o carequinha? Né? O irmão Juarez, ele sai lá do lugar dele, não sei porquê, o Espírito Santo tomou ele e ele veio até mim, pegou na minha mão. Eu estava assim, o olho fechado, como eu sempre fico louvando, ele pegou na minha mão, eu levei um susto assim, né? Segurou na minha mão e começou a orar por mim, né? Orou, não lembro mais o que ele orou. Sei que ele orou, intercedeu, falou umas palavras lá comigo, em português, normal, né? E soltou a minha mão. Quando ele soltou a minha mão, eu perdi todas as minhas forças e fui pro chão. Uf! Caí de frente, assim, não me machuquei, não aconteceu nada. Mas eu senti, assim, uma alegria, uma coisa assim tão gostosa. Agora, se isso está filmado, né, aparece na internet, vão dizer o quê? Ah, não, o pastor estava bêbado, o pastor está endemoniado, O né? irmão tava tirando o dedo. Entendeu? Mas e cara, Isso aconteceu algumas poucas vezes comigo, mas aconteceu. E eu não gosto de meninice. Eu não imito, eu não finjo. Eu acho que isso é uma coisa muito feia. Porque tem gente que quer ficar bonito na foto e aí quer me imitar, entendeu? Quer fingir que tá espiritual. E aí quando a gente vê os cai-cai, que a pessoa cai, quebra a testa, machuca, sangra, ou cai em cima do outro, né? Ou tá pulando lá e sai quebrando as cadeiras da igreja, tudo. na igreja eu caí, mas o pastor falou que era coisa ruim em mim. Também cai por coisa ruim, mas você vai saber. Você... Era diferente posto. Caí. Então, também Mas cai. assim, você cai, você vai cair numa você não tem controle de fazer nada. Você fica no chão. Eu tive total consciência quando eu caí. Não, você não fica inconsciente. Eu só perdi as forças da minha perna e caí. Eu também, mas Uhum. Bom, então vamos lá, para a gente terminar. Então, línguas estranhas. E a terceira é a língua interpretada. 1 Coríntios 14, 13. Tá? Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Então, existe a língua estranha interpretada. Isso já aconteceu.
comigo poucas vezes, já orei em línguas, interpretaram a minha língua, e já oraram em línguas, eu interpretei a língua da pessoa. Ela estava falando ali na língua estranha, e o Senhor ia traduzindo para mim, e eu ia falando, e vice-versa. Então, essa língua é a interpretada. Então, na igreja, só pode falar língua estranha se for interpretada. Se não tiver intérprete, cala a boca, não tem ninguém para interpretar, para de falar língua estranha. Não está edificando ninguém. Então, quer dizer que o senhor fala as duas? Aconteceu já, as duas coisas. Não, é porque assim, você fala em língua estranha. Aquela língua ela tem um sentido para Deus. E aí, se tem uma pessoa ali que tem o dom de interpretação das línguas, ela entende o que eu estou falando. Porque Deus faz ela entender. Eu sei, mas assim, o senhor tem esse discernimento também? Não sempre. Já aconteceu algumas vezes. Não pego. Agora, essa interpretada é uma palavra profética, né? Então, você está falando em línguas estranhas aí, o Senhor está me dando entendimento, uma profecia para Valquíria. Então, você está falando, você não está sabendo o que você está falando, mas eu estou entendendo o que você está falando. E aí eu profetizo para Valquíria. O Senhor está dizendo assim, assim, assim para você. Entendeu? Entendi. Isso é língua interpretada. Então, às vezes, E às vezes falo você pra mesmo alguém- fala e você mesmo interpreta. Que ele fala, aquele que fala em língua, ore para que possa interpretar. Então você Então, pode mas interpretar. aí, geralmente, não geralmente, às vezes o Espírito fala para quem é. A Ou pessoa não. está entendendo, né? A pessoa está vendo você falar em língua estranha e fala, mas estou entendendo o que ele está falando. Então ele sabe que é para ele falar, Então, que é para mas ele assim, profetizar para alguém. para alguém, Ele dá um ou para a nome. igreja, ou ele dá um Tá. nome. Entendi. É muito amplo, né? Pode ser uma profecia para o país, pode ser uma profecia para alguém da igreja. Bom, estou terminando. Então, qual é o nome da matéria? Glossolalia. Fala aí, quem sabe você já falou no Espírito Santo? Glossolalia. Glossolalia. Isso Tá? vem do quê? Glosso, língua. Língua em grego é glosso. Então, glossolalia. É estudo da língua. Da língua. Esse foi nosso mergulho de hoje sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, como eu falei no começo, meus queridos, busque o Espírito Santo. Olha, aqui fala, ó, quem fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. Não fala? Não está mandando orar para receber aqui? Receber um dom? Não está mandando orar? Ore para que possa interpretar. Então, é bíblico eu orar para receber o Espírito Santo também. Para você falar em línguas, para você ser edificado em línguas estranhas. Faça isso, busque, faça um jejum, busque a Deus. Então, tudo que você faz espiritual é como uma poupança. Né? Ele vai sendo guardado. Não, é no tempo do Senhor. Lembra dos 10 dias? Pois é o tempo. Cada um tem o seu tempo, mas não pare de buscar. O Espírito Santo é real, é para hoje, é para você, para os seus filhos e para todos que estão longe. Então, é para nós. Amém?